Boa tarde, pessoal. Já estamos ao vivo aí. Quero agradecer o pessoal está chegando, está entrando na live. Entrou. Boa tarde, pessoal. Com grande satisfação que a gente está aqui, vai debater sobre esse tema tão importante. Queria agradecer, primeiramente, me apresentar. Sou Rafael Campestrini, sou coordenador técnico da Enquima, no Mato Grosso. Queria agradecer a presença de todo mundo, pessoal, os parceiros, distribuidores nossos, toda a equipe Enquima, especialmente aos pilotos agrícolas, que essa live principalmente é para debater esses assuntos tão importantes na aplicação aérea. Em nome da Enquima, com grande satisfação que a gente desenvolve essa live em parceria com a Agroefetiva, uma parceria de longa data, contendo o uso dessas ferramentas para melhor eficiência da aplicação aérea. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre o uso dessas ferramentas na prática, os benefícios, como ganhos em faixa de deposição, mas essa parte mais aprofundada eu vou deixar para o nosso participante. Bom, então, eu vou fazer a parte um pouco da Enquima, falar um pouco o que é Enquima para vocês. Então, a Enquima tem como essência o pioneirismo em tecnologia de aplicação com uso de adjuvantes. Somos uma empresa pioneira nessa área. Tem origem na Argentina. Hoje, no Brasil, esse ano a gente faz 20 anos. Também presente em 5 países. Sempre como foco e com missão desenvolver e colocar para os nossos clientes e parceiros do campo o que há de melhor na área de adjuvantes, aliado sempre com assistência técnica. Esse sempre foi e sempre vai ser o diferencial da Enquima. A parte de assistência técnica, sempre agregando soluções e valores aos nossos clientes. Não simplesmente ter um bom adjuvante, mas não fazer o uso dessas ferramentas de assistência técnica. Então, a nossa missão é sempre entregar qualidade no campo, através do uso que há de mais de moderno na assistência, no uso de adjuvantes, aliado com a assistência técnica. Falar um pouquinho sobre os nossos lançamentos. Hoje a Enquima, sempre inovando no ramo de adjuvante, a gente está lançando 2 adjuvantes inovadores e inéditos no mercado, algo bem inovador, que são adjuvantes à base oleosa. A gente sabe que a grande problema, questão de óleo, somente em emulsão de calda, risco de fitotoxidez, o excesso de óleo. Pensando nisso, a gente aliou uma característica de um adjuvante a uma boa qualidade de óleo. Então, formou o TA35 Gold. Algo também, na formulação, algo bem inovador, que promove a nanoemulsão. Nada mais é que a partícula de óleo dispersa em água, ela é bem pequena, em formato nanométrico. Isso possibilita uma estabilidade de calda, com risco de fitotoxidez muito baixa. Então, é algo bem inovador que vem para somar no ramo de adjuvante. Pensando no maior controle de plantas daninhas, de difícil controle, né? A gente criou o TA35 Ultra, que é um ativador de herbicida. É um adjuvante também à base oleosa, com potentes ativadores. Esses potentes ativadores nada mais é que promover maior translocação, absorção e translocação do princípio ativo, potencializando aí a eficiência no controle dessas ervas daninhas.
Então, essa é a Enquima, sempre trazendo inovação, que é mais moderno no ramo de adjuvante, e aliado sempre com uma boa assistência técnica. Baseado nisso, vou passar a palavra para o Fernando. Fernando, agradecer o convite, agradecer a aceitação do convite com o Fernando, e passar a palavra para ele, que o pessoal tá pedindo aí. Boa tarde, Fernando, obrigado por aceitar o convite. Fernando é especialista e pesquisador em tecnologia de aplicação, com o uso dessas ferramentas, e ele vai explicar melhor o uso dessas ferramentas aliado aos benefícios que ela causa no campo. Pode ficar com a palavra aí, Fernando. Rafael, boa tarde. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar podendo conversar a respeito desse tema importante, né? Que é a tecnologia de aplicação aérea, especialmente as inovações, que é o nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, Rafael. Beleza, Fernando. Você me sinaliza aí se já está aparecendo? Já está no jeito. Bacana. Então, como de praxe, né? Eu sou pesquisador em tecnologia de aplicação na agroefetiva. Hoje o tema da nossa conversa é o uso de ferramentas para maior eficiência, então, nessas aplicações. Agradecer a todos os participantes, né, que separaram um tempo aí do dia para acompanhar a nossa apresentação, e não tem como não agradecer também a nossa equipe de pesquisa, que é composta pelo Alisson, pelo Rodolfo, pelo professor Ulisses, né, a outras pessoas envolvidas, que acompanham sempre os trabalhos que nós desenvolvemos em campo e também em laboratório. Só para a gente se situar, pessoal, hoje nós vamos falar de alguns temas. Eu separei em 4 tópicos para facilitar o nosso entendimento. Então, nós vamos falar hoje sobre tecnologia de aplicação, uma breve introdução, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre as inovações que estão dentro do tanque. Primeiro nós vamos falar das inovações que estão fora do tanque, né? Eu separei de 2 maneiras para facilitar o nosso entendimento. Então, inovação fora do tanque e inovação dentro do tanque. Quando nós falarmos dentro do tanque, nós vamos pensar, por exemplo, na interferência dos adjuvantes na deposição de gotas e também no espectro de gotas, que são 2 dos parâmetros que a gente sempre busca melhorias, né, na deposição, no espectro de gotas. Então, nós vamos separar nessas 2 partes. E também vamos falar um pouco sobre a inspeção de faixa de deposição, que é um trabalho que a gente tem realizado praticamente todo ano, uma rodada de eventos junto com a Enquima, e a ideia é trazer um pouco dos resultados e dicas para melhorar as aplicações aéreas no quesito uniformidade e qualidade, né, por consequência. Rafael, tá tudo ok aí, na imagem? Tudo ok, Fernando. Só um minutinho, eu esqueci de esse telefone está aparecendo na tela, questão de dúvidas e perguntas, podem estar elaborando, que a gente vai estar repassando para o Fernando no final da apresentação dele. Legal. Mas beleza. E quem estiver assistindo aí, se puder, manda o link para os colegas, né? E vão fazendo perguntas para a gente responder no final. Bom, pessoal, a primeira pergunta, né, que a gente sempre faz é a seguinte: quando a gente olha uma aeronave agrícola, por exemplo, a gente se pergunta, né, onde está a tecnologia de aplicação? Então, a tecnologia de aplicação ela está em vários pontos. A gente tem tecnologia de aplicação, por exemplo, no processo de pulverização, dentro do hopper, por exemplo, as formulações, os adjuvantes, na cabine, por exemplo, o que a gente chama de recurso humano, né? A habilidade, o treinamento,
toda a capacitação dos pilotos, a tecnologia de informação. Então, por exemplo, o GPS, o ambiente também interfere na tecnologia de aplicação, pensando em condições meteorológicas, por exemplo, e o alvo. Então, todos esses aspectos a gente precisa considerar para fazer uma aplicação com qualidade e, ao mesmo tempo, uma aplicação conjunta. Esses aspectos juntos, eles vão definindo o que a gente chama de tecnologia de aplicação. E quando a gente pensa em inovações e pensa em aplicação aérea, aviação agrícola, a gente tem tecnologia, como eu disse no começo, tanto fora do tanque, quanto dentro do tanque. Então, pensando primeiro fora, né? Fora do rover, o que a gente tem de tecnologia? Um exemplo do que a gente tem visto aí ao longo dos anos é uma evolução, por exemplo, em projetos, né, das aeronaves, na aerodinâmica. Então, um exemplo que a gente tem observado, né? Antigamente, a gente observava as aeronaves com o ângulo do diedro um pouco mais acentuado, né? Atualmente, a gente tem visto aeronaves, a gente observa, por exemplo, aí do lado esquerdo, na parte de baixo. Então, uma asa um pouco mais inclinada e do lado direito, na parte superior, já o ângulo do diedro tendendo mais para neutro, né, do que positivo, um pouco menos. Então, essas mudanças de projeto, assim como as barras de pulverização mais distantes da asa, como a gente pode observar de uma foto para outra, isso tem facilitado a gente trabalhar com faixas de deposição mais uniformes. Não quer dizer que com um modelo de aeronave eu não consiga ter uma boa faixa. Com as duas eu vou conseguir. Só que, em termos de facilidade para ter esse ajuste de uma boa faixa de aplicação, por exemplo, alguns detalhes que a gente tem observado ao longo desses anos de desenvolvimento das aeronaves, eles têm facilitado o ajuste, por exemplo, de faixas mais uniformes. Do 202 para o 203, por exemplo, né, do Ipanema, a gente já observa essa tendência. Então, são tendências de inovação. Assim como esses ajustes de projeto, essas modernizações, têm trabalhado no sentido de aumentar a capacidade de carga dessas aeronaves, né, ou a potência. Muitas vezes elas estão combinadas ainda. Bom, a gente está falando de inovações, está falando de tendências que eu acredito que elas vão serem introduzidas de maneira mais rápida ou mais devagar, dependendo da região ou da maneira que isso vai sendo desenvolvido, mas uma outra tecnologia que pouco a pouco vem sendo inserida nas aeronaves agrícolas é o controle automático da taxa de aplicação. Então, hoje, por exemplo, algumas aeronaves no país já estão equipadas com esses dispositivos, né, que fazem o ajuste da taxa de aplicação em função da velocidade. Alguns fazem a comutação automática das barras, que é o abrimento e fechamento da pulverização de forma automática, conforme os mapas de prescrição. E nós temos também algumas situações já que possibilitam a taxa variável, tanto de líquido quanto de sólidos. Então, com base no mapa, por exemplo, de monitoramento de pragas, monitoramento de doenças, ou análise de solos, pensando em distribuição de solo, análise de solo, pensando em adubação, por exemplo, em áreas de eucalipto, vamos só citar como exemplo, né? Nós temos visto que as tecnologias estão se adequando para possibilitar essas inovações, né? E isso vale, como eu disse, tanto para aplicação de líquidos, né, como para aplicação
de sólidos. Então, são algumas das inovações que o mercado tem mostrado tendência a seguir. O que mais que a gente tem visto de inovação? Então, o altímetro a laser, por exemplo, muitas aeronaves já estão equipadas com isso faz muito tempo, né? Outras ainda não, mas é uma ferramenta que a tendência é ser cada vez mais adotada também. O monitoramento em tempo real, pessoal, também mostra a tendência de que vai ser cada vez mais empregado. Então, a pessoa vai estar no escritório, né, com ar-condicionado, por exemplo, ou no campo, com o celular na mão, e ela vai estar conseguindo acompanhar como aquela aplicação está sendo feita. Né? A gente vai conseguir visualizar essa aplicação, inclusive em cima do Google Earth, por exemplo, e observar os movimentos da aeronave, as faixas de aplicação. Então, essa é outra tendência do mercado. E um detalhe, né? Essas tecnologias, elas vão estar cada vez mais interligadas. Então, a tendência é que a gente tenha esses mapas de aplicação conversando, por exemplo, com as estações meteorológicas ou com os mapas de produtividade, ou com os mapas de monitoramento, e tudo isso, toda essa tecnologia embarcada, ela vai se comunicar e vai resultar em informações que vão nos possibilitar tomadas de decisões mais estratégicas. Então, por exemplo, eu tenho todo o dado de monitoramento de uma aplicação, tenho dado de monitoramento de colheita. Então, será que aquela taxa de aplicação, aquela faixa de deposição, ela me entregou o melhor resultado? Ou será que essa aplicação, nessas condições meteorológicas, está me entregando o melhor resultado? Eu uso 30 metros de faixa, meu vizinho usa 40. Esse 30 ou 40 está me trazendo um resultado positivo? Então, esse tipo de informação, essa tecnologia embarcada, ela vai ser cada vez mais interligada, né? E aí vem outros aspectos, como, por exemplo, será que essa mistura em tanque, ela não está tendo algum problema? Isso não vai resultar de forma negativa, por exemplo, no controle de pragas, não está prejudicando? Então, vamos analisar as informações da aplicação com as informações do monitoramento de praga. Então, essas informações, elas vão ser complementares. Tem os sistemas de análise também, atualmente, que permitem o monitoramento e o acompanhamento de alguns parâmetros, né? Eu estou citando aqui, por exemplo, esse da Perfect Flight, tem outros sistemas. Então, a gente vai saber, por exemplo, se teve falhas na aplicação, se teve sobreposição, se teve, por exemplo, erro na dose aplicada, quanto custou essa aplicação. Mas o que eu acho, né, o que eu acredito é que mais do que o monitoramento, esses sistemas todos, né, eles vão tender ao diálogo, entre aspas, né, entre as informações da fazenda. A gente precisa urgente relacionar as aplicações aos outros parâmetros, como eu disse, condições meteorológicas, de monitoramento, de produtividade, para a gente ir criando um banco de dados para saber a eficiência, a eficácia desse tratamento fitossanitário, digitalizar as informações, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de sistema de análise que também tem sido empregado no campo, né? Por exemplo, esse sistema é da Ecoar. Então, tem lá as informações de onde teve sobreposição, se abriu antes, se fechou depois do esperado. E essa visualização vai permitindo que a gente vá melhorando
as características das aplicações. Então, o que esses sistemas de monitoramento, sistemas de análise, eles trazem como vantagens, né? Então, eles visam redução de custos, por exemplo, com operações, com defensivos, com sobreposições e falhas, né? Também visa diminuir. Com isso, a gente tem dois ganhos, né? Nós temos o ganho agronômico. Então, por exemplo, se eu consigo melhorar meu processo de pulverização, ao invés de nós fazermos, por exemplo, 10 aplicações ao longo da safra, eu posso fazer 8, porque a aplicação ficou com qualidade superior, né? Então, essa é uma das promessas desses sistemas de análise. E, consequentemente, se a gente melhora o aspecto agronômico, a gente reduz custos. Isso está uma coisa ligada à outra. Bom, a gente não pode falar de inovação sem passar por um processo de capacitação. Então, para eu conseguir utilizar essas inovações no meu dia a dia, eu tenho que passar por um processo de capacitação. E a capacitação, ela não traz apenas capacitação sobre aspectos de inovação, de tecnologia. Nós temos inovação em vários outros setores, que hoje não dá para a gente conversar a respeito de todos, mas a gente tem inovação em formulações, em adjuvantes, em regulamentação, né, em equipamentos, e se a gente não acompanhar essa evolução através de capacitação, a gente vai ficando para trás. Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem de um treinamento que foi feito, por exemplo, na empresa de aplicação. A gente tem uma imagem de um simulador que fica aqui em Botucatu, por exemplo, na Aeroglobo, que é uma reprodução da aeronave. Então, você consegue ir utilizando as tecnologias no simulador para poder utilizar isso de forma mais segura, né? De forma mais ágil, mais prática, lá no campo. Então, essa inovação, ela não tem como ser feita sem passar por um processo de capacitação. E muitas pessoas devem estar pensando, por exemplo, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de utilizar o sistema de controle de taxa de aplicação, o fluxômetro, o controlador de fluxo, porque as caudas são muito complexas, né, as caudas que eu utilizo. Então, aí a gente abre uma outra oportunidade para as empresas que fabricam esses componentes, para as empresas que desenvolvem as formulações, os adjuvantes, para tornar possível o uso dessas tecnologias, né, se ainda não for, em todo o cenário nacional. E isso vai evoluir. Eu acredito que o mercado ele vai pedir essas inovações e a gente vai ter que ir se adequando, correndo atrás e melhorando, tá? Bom, nós falamos, pessoal, das tecnologias dentro do tanque, fora do tanque. Agora nós vamos falar das tecnologias dentro do tanque. Então, o que a gente tem de inovação dentro do tanque, né? Dentro do tanque, nós temos observado nos últimos anos uma inovação grande no quesito formulações e adjuvantes, né? Hoje, o nosso foco, nós poderíamos falar bastante sobre formulações, mas nós vamos dar um foco maior em adjuvantes, para poder falar das pesquisas que nós temos feito e como isso pode melhorar a qualidade das aplicações. Então, os adjuvantes, em geral, eles podem definir, melhorar, né, ou interferir em vários aspectos da pulverização. Então, a gente tem adjuvante, por exemplo, desenvolvido para reduzir o potencial de deriva, para
reduzir a evaporação, melhorar a penetração, para ter efeito anti-espuma, efeito tampão, né, para controlar o pH, ou para melhorar o espalhamento das gotas na folha. Muitos adjuvantes têm uma ou duas funções específicas, outros podem ter mais funções ou ter apenas uma. Quando tem várias funções, geralmente a gente chama de adjuvante multifuncional, mas muitas vezes a gente adquire um adjuvante pensando em algumas funções que precisam ser melhoradas no processo de pulverização. Muitas vezes é para melhorar a deposição, é para reduzir deriva, para melhorar o espalhamento, por exemplo. Agora, como eu vou saber se o adjuvante que eu estou adquirindo, ele exerce a função que eu espero? Se eu olhar o avião pulverizando, eu sei que aquele adjuvante ele está entregando aquela função que eu espero? Dificilmente, né? Só observando assim, a olho nu, difícil a gente enxergar os resultados. A gente precisa sempre de pesquisa, né? E pesquisa de campo, pesquisa de laboratório. Nós precisamos fazer a pesquisa de acordo com a função que a gente espera para aquele produto. Então, eu vou mostrar, por exemplo, falando ainda de inovação dentro do tanque, uma pesquisa sobre adjuvantes e deposição. Então, essa pesquisa ela foi feita em parceria com a Enquima. Nós fizemos uma aplicação de um fungicida, foi o Priori Extra, né, aplicado com atomizadores rotativos, a 15 litros por hectare. E o que nós variamos? Nós variamos os adjuvantes. Então, nós tínhamos o fungicida, que era recomendado com óleo mineral, a meio litro por hectare. Nós testamos outras duas caudas. Então, o fungicida mais o TA-35, 50 ml por hectare, e o fungicida mais o óleo mineral em mistura com o TA-35. O óleo, então, a 0,25 litros por hectare e o TA 30 ml por hectare em mistura com óleo. E o que a gente avaliou? A gente avaliou a deposição na parte superior da cultura, utilizando... Primeiro, eu selecionei na parte superior e na parte inferior. Na parte superior, peguei um resultado utilizando lâmina de vidro, que é muito comum em pesquisa de deposição, né? Então, se a gente observar a deposição para as três caudas, né, o primeiro resultado aqui, a gente observa a deposição em microgramas por centímetro quadrado da cauda com o fungicida mais o óleo mineral, que foi o Nimbus, né? Então, a gente tem um resultado de deposição. Quando a gente substitui o óleo pelo TA-35, a gente já observa uma maior deposição. E a mistura do óleo mineral com o adjuvante TA-35 foi o resultado que foi o tratamento que teve o maior acréscimo em deposição, comparando a aplicação só com óleo e a aplicação com óleo mais o TA-35, né, mais esse adjuvante, nós tivemos um acréscimo de 53% na deposição, comparativamente. Então, isso é um resultado muito positivo, porque todo produto toda técnica que melhore a nossa deposição tem potencial para melhorar o controle de pragas, o controle de doenças, por exemplo, que a gente tem no campo. Bom, esse primeiro resultado é para a deposição na parte superior. Aí nós avaliamos também a deposição na parte inferior da cultura, né, que é onde as gotas têm mais dificuldade de chegarem, né? E utilizamos para isso a própria folha como alvo. Bom, nesse resultado, então, de deposição no extrato inferior da cultura, a gente observa novamente que a aplicação do fungicida mais o óleo mineral Nimbus teve o menor resultado.
E depois, o tratamento com o adjuvante TA-35, sozinho. Nesse caso, teve a maior média, mas ficou próximo também do resultado do Nimbus, mais o TA-35, que esses dois, né, tiveram médias maiores do que a aplicação só com o fungicida mais o óleo mineral. Comparativamente, o acréscimo em deposição da cauda só com óleo mineral, comparado à cauda que tinha mistura do óleo mais o TA-35, né? Nós tivemos um acréscimo, nesse caso, de 61%, o que é ótimo também, né? E é interessante, Rafael, se a gente pegar na história, né? Inclusive o TA Gold teve a sua origem nessa pesquisa, onde a gente observou que o uso da mistura, né, com o óleo melhorava a deposição. Bom, assim, pegar o ganchinho aí, a sinergia do óleo com o TA-35 sempre foi significativa. Por isso, desses anos todos de pesquisa, de elaboração, para chegar numa formulação que não só entrega qualidade de óleo e de adjuvante, mas que resolva outros problemas que o óleo pode ocorrer, né? Que é de fitotoxicidez, a parte de cauda, que já foi comentado. Mas o ganho que você vê aí, 61%, e na parte superior, 53%, é muito significativo. Mostra. Sim. Multifuncional mesmo, né? E aí a gente vem aquela pergunta, né? O que acontece? Por que a gente tem maior deposição? Então, em uma outra pesquisa, né? Vou mostrar mais uma pesquisa para a gente, antes de falar de IFD e depois encerrar. Foi uma pesquisa a respeito da interferência do TA-35, desse adjuvante, no processo de pulverização. Então, quando a gente faz uma aplicação, geralmente a gente observa ao menos dois aspectos, que é o diâmetro mediano volumétrico, que na prática a gente chama de DMV, a grosso modo, tá? É como se fosse, entre aspas, a média do diâmetro das gotas ali que estão sendo aplicadas, tá? Lógico que não é simples assim. E a gente observa também o percentual de gotas menores do que 100 micrômetros. Ou seja, daquele volume que eu apliquei, que foi transformado em gotas, quantos por cento dele tem diâmetro menor que 100? Por que esses dois fatores nos interessam bastante? Geralmente, né, sempre há uma correlação positiva. Toda vez que eu aumento o diâmetro mediano volumétrico, DMV, eu reduzo o potencial de deriva. E toda vez que eu diminuo essa quantidade de gotas muito finas numa aplicação, eu também diminuo o potencial de perdas por deriva. Lembrando que gota muito fina, ela evapora muito rápido, é levada pelo vento, então a gente sempre tenta diminuir esse percentual de gotas muito finas que podem ser perdidas de forma muito fácil em uma aplicação. Então, nessa pesquisa, pessoal, só para vocês entenderem, a gente comparou a aplicação de um fungicida, mais alguns adjuvantes, que a gente vai observar daqui a pouquinho, em aplicações com pontas do tipo CP. Aí tem o desenho das pontas na tela, né? Nós temos uma aplicação com ângulo de 30 graus do defletor, que a aplicação, as gotas saem mais voltadas para trás. A 55, né, seria o ângulo intermediário, e a 90 graus, o maior ângulo aqui, onde o impacto do ar com as gotas seria o maior. Então, aqui nós teríamos gotas menores e aqui gotas maiores. Tá? Bom, então, nesse gráfico, a gente tem os resultados de DMV, diâmetro mediano volumétrico, e a gente observa o seguinte, a barrinha azul foi o fungicida nativo mais o TA-35. A barra laranja, nativo mais um óleo vegetal. E a barra cinza, o nativo mais óleo mineral.
no ângulo de 30, 55 e 90, conforme a gente falou. E o que a gente observa? Nos três ângulos, a aplicação do fungicida com o TA-35 teve o maior DMV. O que isso significa? As gotas foram um pouco maior, em média 17%, do que as caudas com óleos. Então, isso reduz o potencial de deriva e ajuda a explicar por que a gente tem mais deposição no alvo, por exemplo. De maneira contrária agora, o uso do TA-35 nos três ângulos, ele diminuiu em média em 41% o resultado de gotas menores do que 100, que são aquelas gotas muito finas que são perdidas por deriva, por evaporação. Então, o impacto do uso do adjuvante, do TA, nesse caso, foi maior ainda na questão de gotas muito finas, reduzindo, né, como eu disse anteriormente, o risco de deriva. Se a gente perde menos por deriva, a gente tem maior chance de ter uma melhor deposição, né? A gente vai ter uma melhor deposição do produto no alvo, porque a gente está deixando de perder gotas por deriva na aplicação. Tá legal? Bom, e para encerrar, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a inspeção de faixa de deposição e algumas dicas para melhorar a uniformidade, a largura de faixa das aplicações no campo, tá? Bom, primeiro, para falar de inspeção de faixa de deposição, a gente tem que entender o que é a uniformidade da aplicação. Então, nessa imagem, vocês estão vendo uma lavoura de cana, aí existem faixas, umas mais amarelas, outras mais verdes, né? Isso a gente chama, na prática, de lavoura faixa, por exemplo, né? Ou lavoura com falhas de aplicação. Então, em um ponto cai uma dose muito alta e em outro ponto cai uma dose muito baixa. Às vezes, a gente consegue ver de forma muito clara essas faixas na lavoura. Às vezes, não. Às vezes, um controle de pragas, por exemplo, ele não fica tão bom, mas não mostra de forma tão clara essas faixas essas falhas na aplicação. Por isso que a gente tem que sempre que avaliar a uniformidade da aplicação para garantir a melhor uniformidade, a melhor qualidade da aplicação possível. E essa uniformidade, ela é avaliada por um parâmetro que a gente chama de coeficiente de variação. Então, por exemplo, o ideal é que, em uma aplicação, a gente tivesse a menor variação possível da dose. Mas a gente aceita, na prática, até 20% de variação como adequada, né? Existe, logicamente, uma variação natural, mas ela não pode ser muito alta para a gente não ter esse tipo de problema. Então, era difícil, né, a gente fazer essas avaliações de uniformidade de aplicação, de faixa efetiva. A gente usava muitas vezes papel hidrossensível ou lâminas de vidro. Mas em 2015, eu estava fazendo uma parte do doutorado lá nos Estados Unidos, né? Tive a oportunidade de participar de um curso onde eu conheci esse sistema que avalia as faixas de deposição. Então, que eu vou mostrar para vocês. Então, a agroefetiva, ela foi certificada para fazer esse tipo de análise. E como que a gente avalia a faixa de deposição? Primeiro, a gente abastece a aeronave com água e um corante vermelho, um corante não tóxico, passa pulverizando sobre um fio coletor, igual vocês estão vendo na imagem, tá? Depois que a aeronave sobrevoa esse fio, a gente espera as gotas se depositarem e recolhe o fio a cada passada. Então, a aeronave passa 3 vezes no mesmo lugar, com vento de proa. Por que de proa? Porque
é a forma mais conservadora, assim, de fazer uma aplicação, e é o jeito que a gente tem de saber aonde que estão as falhas da aplicação. Então, por exemplo, com vento de proa, eu consigo detectar se está havendo falha sobre a fuselagem, se está havendo excesso em algum ponto da faixa de deposição, se está tendo vórtice de ponta de asa. E se tiver com vento de través, por exemplo, a gente não teria segurança de em qual ponto da faixa aquele erro que a gente detectou, de qual ponto da asa do avião aquele erro que a gente detectou provém. Por isso que a gente faz com vento de proa. Lembrando, Rafael, que é esse trabalho que a gente tem feito já há vários anos aí no Mato Grosso, né? E que nós vamos falar um pouco dos resultados dele. Bacana. Então, enquanto a aeronave... Pegar um ganchinho, Fernando? Só te interrompendo aí. Tem como você tirar essa faixazinha que está na tela, ocultar ela? Para ficar mais ilustrativo aí. Aí. Isso. Então, igual o Fernando já falou, a gente fez, já foi a segunda rodada, né, 2 anos consecutivos, essa rodada técnica que a gente leva essa ferramenta para os nossos clientes e parceiros. Então, é algo, sim, bem, que dá um resultado bem significativo de ganho de faixa, e o Fernando vai pontuar melhor esses ganhos aí. Beleza. É isso aí. Então, a aeronave passou sobrevoando o fio, vento de proa, passou uma vez, a gente recolhe o fio, passou outra vez, a gente recolhe o fio, pelo menos 3 vezes, né? Enquanto a aeronave faz esses voos, a gente coleta velocidade da aeronave, condições meteorológicas, como temperatura, umidade, direção do vento, altura de voo, né? Registra todas essas informações ficam anotadas, aí a gente pega aquele fio que foi recolhido no campo e faz a leitura no espectrofotômetro de fio. Aqui tem um leitor que faz a leitura em todo o diâmetro desse fio, né? E no computador já gera o gráfico da faixa total de deposição. Então, aqui a gente tem um exemplo de faixa total, tá? Esse gráfico em verde. E essas setinhas azuis, só como exemplo, a gente tem ilustrando problemas, por exemplo, de excesso de depósito no centro, ou vórtices causados pela ponta de asa. Com isso, a gente consegue fazer um ajuste rápido para corrigir esses problemas. Como que a gente corrige isso? Mudando posição de bico ou de atomizador, aumentando ou reduzindo o número de bicos ou atomizador, né? Ou às vezes ajustando o tamanho das gotas. E isso, pessoal, o que é interessante disso? Isso exige, logicamente, muitos anos de pesquisa, muitos anos de experiência, porque não é simples você saber, por exemplo, qual o bico que você vai fechar, qual o ângulo que você tem que colocar. Então, já tem muita pesquisa em túnel de vento, pesquisa de campo, para a gente saber já de forma rápida, né, qual o ajuste que a gente vai ter que fazer para entregar ali praticamente em tempo real, né, no mesmo dia, uma aeronave com uma qualidade de aplicação superior à que a gente encontrou anteriormente. Geralmente, há ganhos de uniformidade e largura de faixa. Então, só para esclarecer, aqui a gente tem o gráfico verde, que é a faixa total, e essa linha pontilhada é a faixa desejada da aplicação. Ao todo aqui, nós temos quase 50 metros aí de faixa total. Logicamente, essa não vai ser a faixa efetiva, né? Mas é para mostrar que a gente tem uma faixa grande para coletar essas gotas que estão sendo pulverizadas. A gente tem feito também vários estudos para drones, pessoal. E assim como a aeronave, a gente tem muito desafio pela frente para os drones ainda de aplicação. Nessa faixa aí vocês estão vendo
um drone e uma faixa de deposição com grande acúmulo no centro, e isso a gente precisa solucionar, tanto para aeronaves quanto para drones, para melhorar a uniformidade, tá? Bom, e além de possibilitar essas correções de falhas, a gente consegue ter um parâmetro de qual que vai ser a largura de faixa com base na uniformidade. Então, a gente falou agora há pouco que o coeficiente de variação que a gente aceita como bom é de 20%, então, tanto no sentido de aplicação carrossel, que sempre sobrepõe, por exemplo, asa direita com asa direita, asa esquerda com asa esquerda, e back-to-back, que é o contrário, né? Asa esquerda com asa direita, por exemplo, no carrossel quanto no back-to-back, se a gente selecionar, por exemplo, 19 metros de faixa de deposição, a gente tem menos de 20% de coeficiente de variação, o que é ótimo. A gente tem uma aplicação com nível de uniformidade dentro do aceitável. Muitas vezes a gente consegue até menos do que isso. Quando a gente consegue 15%, por exemplo, a gente considera como ótimo. E, para encerrar, eu vou mostrar para vocês alguns resultados de pesquisas, né? Aqui nós compilamos os resultados de trabalho de 2 anos, de 2017 e 2018, em várias análises que nós fizemos pelo Brasil. Hoje a gente já está com um número maior que esse, né? E várias aeronaves. Então, foi aeronave AgTruck, foi vários modelos de Air Tractor, de Ipanema, enfim, várias aeronaves, e a gente buscou fazer um compilado de resultados das principais falhas. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o resultado de todo esse trabalho de 2 anos, e a gente observou, pessoal, que 76% das aplicações tinham algum problema. Quais eram esses problemas? O mais comum deles é o acúmulo ou faixa sob a fuselagem da aeronave. Embaixo da barriga ali, ou tinha acúmulo ou tinha falha, né? Depois, em 24% dos casos, acúmulo ou falha na raiz da asa esquerda. Então, por exemplo, o vórtice de hélice causando acúmulo na raiz da asa esquerda, por exemplo. 24% das aplicações não tinham problemas de uniformidade. Então, elas estavam com uma boa uniformidade de aplicação. Até a gente tem alguns colegas aí no Mato Grosso, lá em Canarana, por exemplo, eu me lembro de aplicações que estavam bem uniformes, né? E isso é bacana quando a gente encontra situações assim. 8% tinha problema, por exemplo, de acúmulo ou falha na raiz da asa direita e 5% acúmulo de vórtice de pontas de asa. Então, por exemplo, a pessoa, ao invés de utilizar 3 atomizadores em cada barra, utiliza 4. E isso gera um maior vórtice de ponta de asa. Então, a gente elimina um atomizador, faz o ajuste dos demais, dos outros atomizadores, e elimina, por exemplo, esse problema de vórtice de ponta de asa. É um exemplo. Ou, para corrigir esse acúmulo ou falha sobre a fuselagem, você reposiciona o atomizador ou o bico, até tornar aquela aplicação uniforme, para melhorar a qualidade dessas pragas, doenças, ou as aplicações de maturadores, né? Do produto que seja, através de uma faixa de aplicação mais uniforme. Tá? Bom, resultado disso, Rafael, os resultados dessa pesquisa, elas renderam para a gente um prêmio no Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação, que é o evento mais importante da área do país, né? Isso o ano passado, em 2009. E o que a gente observou de resultado? Esse resultado mostrou que, em média, com esses ajustes que a gente faz na faixa de deposição,
a gente conseguiu um ganho de 5,76% em largura de faixa. Então, teve lugares que o ganho em faixa foi maior, alguns foi menor, né? Mas, em média, quase 6%. E, mais interessante, né? Tão interessante quanto, impacto, né, de 18,25% na uniformidade. Então, a gente diminuiu aquele coeficiente de variação, tornou as aplicações mais uniformes, né? E isso traz impacto direto. Redução de custos, na eficácia das aplicações. Lembrando sempre que a aplicação heterogênea piora o controle de pragas, doenças, de plantas daninhas, né? Então, os resultados, de fato, são muito interessantes. E só desse trabalho nosso, Rafael, de 2018 e 2019, junto com a Enquima, nós tivemos um impacto direto, né, em 350 mil hectares aplicados. Se nós pegarmos todas as aeronaves que a gente avaliou e o quanto elas aplicam, foi, então, 350 mil hectares com aplicações mais uniformes, com ganho em largura de faixa e redução desse coeficiente de variação, o que é muito positivo, né? Ixi, aí você coloca esses 350 mil hectares aplicados com ganho de faixa em média de 5%, você tem a dimensão do que uma ferramenta dessa pode estar ajudando o produtor em ganhos de áreas aplicadas, menor custo. É algo fantástico. Colocar na... Sim. Bom, para a gente encerrar, então, né, a gente já está aí dentro do tempo previsto. Isso. O que a gente deixa de conclusões, né? Lembrando, pessoal, então, que na área de formulações, na área de adjuvantes, a gente sempre precisa observar os resultados de pesquisa, né? Isso vai nos dar segurança na tomada de decisão. Lembrando que tem várias funções que os adjuvantes, que as formulações podem desempenhar. Algumas são desejadas conforme o momento da aplicação, e o que vai nos dar segurança de que aquele produto funciona são essas pesquisas, né? Pesquisas de campo, pesquisas de laboratório. Então, isso vai nos dando mais robustez nas escolhas das tecnologias. Eu observo também, assim, que investimento em tecnologia, que a gente chamou de tecnologia fora do tanque, também é uma tendência de mercado. A gente vai ter que se adaptar, vai ter que buscar tecnologias, empresas que criam essas tecnologias, elas vão ter que evoluir também para atender os diferentes cenários, né? A deriva, ela vai ser uma preocupação cada vez mais frequente, então nós vamos ter que trabalhar com tecnologias que reduzam a deriva nas aplicações, né? A própria legislação, ela tem sido mais restritiva nesse cenário, então nós precisamos adequar e buscar aplicações cada vez mais seguras, né? Nós precisamos, de forma urgente, eu diria, melhorar a uniformidade das faixas de deposição, né? Porque isso é uma coisa assim, muito acessível, que depende de ajustes simples. Assim, não é simples de conseguir fazer detecção, mas a gente não precisa investir em novas tecnologias para melhorar essa uniformidade, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso. E, claro, pessoal, para a gente conseguir adquirir novas ferramentas, né, que é o tema dessa conversa nossa de hoje, melhorar a uniformidade de aplicação, reduzir deriva, isso vai depender de capacitação, de treinamento. Então, todo o setor da aviação agrícola, ele precisa, ao longo do tempo, sempre estar em busca de capacitação para a gente estar preparado para o uso dessas ferramentas novas que o mercado vem exigindo ou que o mercado vem nos oferecendo, tá? Mais uma vez,
eu quero agradecer a nossa equipe de trabalho, né, aos pesquisadores da Agroefetivo, o Alisson, o Rodolfo, e também ao professor Ulisses. Eu deixo aí, Rafael, o e-mail meu, né, tá aqui embaixo, pessoal, e o site da Agroefetiva, né, nós estamos nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn, Facebook, e se tiver perguntas, a gente está com o tempo agora para isso. Tem perguntas. Eu acho que é interessante também a gente dar uma explanação bem sucinta da parte de segurança da aplicação aérea, né, Fernando? Acho que todas essas ferramentas visam aumentar a segurança. É verdade. Não só reduzir custos, performance. Eu queria que você falasse um pouquinho, bem breve, essa parte da segurança das ações aéreas. Algo que muitas vezes é mal visto para quem não conhece. É verdade. Quem não conhece aviação, né, às vezes tem algum receio. Na verdade, quando a gente conhece o trabalho, a gente vê que existe uma série de ferramentas que, quando são empregadas, vão dando cada vez mais robustez para as aplicações e Então, por exemplo, para a aplicação aérea, a gente tem uma instrução normativa que regulamenta desde parte de descontaminação até as faixas de segurança que a gente precisa deixar, por exemplo, de cidades, de áreas de manancial de abastecimento. Nós temos as técnicas de redução de deriva, por exemplo, pontos de pulverização, adjuvantes, como a gente viu, até a própria regulagem dos atomizadores interferem no processo de aplicação. Então, todos esses detalhes vão construindo um pacote tecnológico para dar mais robustez, mais qualidade, mais segurança para essas aplicações, né? Isso. Tem uma pergunta aqui de um piloto lá do Mato Grosso do Sul, Celso. Então, ele faz a pergunta, eu vou repassar para você. Seria interessante realizar um comentário a respeito da necessidade do uso de tipo de bicos, pontas, né, durante a safra. Cada aplicação tem uma ponta indicada, ou um bico. Isso reduz a deriva e direciona o produto no alvo. Você podia comentar um pouco essa variação de escolha de ponta aí? Isso, muito boa essa pergunta, viu, Rafael? A escolha de pontas, ela traz um impacto no potencial de deriva, ou melhor, no espectro de gotas, muito grande. Então, conforme a ponta de pulverização, a gente tem, por exemplo, formação de gotas menores, conforme a ponta de pulverização, gotas maiores, conforme o ângulo dos bicos em relação à linha de voo, a gente também tem um impacto grande na pulverização. Então, por exemplo, se a gente pegar as pontas do tipo CP03, como a gente viu há pouco na apresentação, e um simples ajuste do ângulo, né, de 90 para 30 graus, e também da vazão, né, já tem um impacto monstruoso no espectro de gotas e, consequentemente, no potencial de deriva. E quando você associa isso com adjuvante, você vai alterando cada vez mais, né? A gente viu, por exemplo, naquele exemplo que eu uso do TA, por exemplo, em média reduziu 41%. Então, são detalhes que você vai somando e acaba tornando a aplicação muito mais segura, por exemplo, no caso de uma aplicação de herbicida, e qualquer produto que a gente vai utilizar. A gente não comentou, mas a direção do vento também é fundamental. O vento direciona, geralmente, para onde a deriva vai. E trabalhar, inclusive, com a previsão da direção do vento, nos auxilia muito na segurança da aplicação, conforme o Celso mencionou, né, esse ponto de segurança de aplicação. Então, tem pontas, tem condição meteorológica, tem direção do vento, isso é muito importante.
A gente tem outros modelos de ponta que a gente poderia citar, né? Mas... Sim, não é basicamente só um adjuvante, né? Somente a aplicação aérea, qualquer ajuste na asa, no atomizador, já dá uma diferença significativa. Sim. O Rogério Estrelo, estou assistindo a live e gostaria de saber qual a configuração ideal para o Ipanema 202, bico CT e atomizador. Tem como levar em consideração apenas essas informações para estar indicando a configuração ideal? Rafael, é uma pergunta boa. A gente tem alguns parâmetros, assim, como referência, mas não dá para dar uma precisão, por exemplo, número de atomizadores ou a posição, assim, porque depende muito, depende a marca do atomizador, depende a posição que as barras estão colocadas, estão mais perto do bordo de fuga ou estão mais recuadas. Tem, por exemplo, um modelo 202 que voa mais rápido que o outro, então interfere no processo de geração de gotas. Por isso que dar uma recomendação geral não seria bacana, porque a gente pode estar induzindo um erro, né? O legal seria a gente, por exemplo, numa oportunidade que estivesse por perto, lá fazer uma avaliação dessa para achar a melhor configuração para aquela aeronave, né? Mas Ipanema 202, aqui em São Paulo, por exemplo, foi um dos estados que eu acho que o ganho de faixa foi bem maior do que os 5,75%, né? Mas em outros lugares a gente já não teve um ganho tão expressivo. Então é muito regionalizado essa questão. Mas esses ajustes eles precisam ser feitos para a aeronave. Ele não citou a região, porque aí a gente poderia já estar conversando mais aprofundado com ele. As outras perguntas foram solucionadas, respondidas durante a live, pelo que eu estou olhando as perguntas aqui. Ótimo. Eu acho ficou por aqui. Eu acho que ficou muito esclarecedora essa explanada sua sobre o uso dessas ferramentas e as variações que ocorrem, né, com o atomizador, com o bico, a influência do adjuvante. Foi interessante aqueles trabalhos que mostram que um bom adjuvante também faz a diferença. É aquela parte inicial que eu falei, introdução. Um bom adjuvante aliado sempre a uma assistência técnica. Esse é o nosso diferencial. Então, eu quero agradecer imensamente você, a todo o pessoal da Agroefetivo, professor Ulisses, está sempre em parceria conosco. É algo que engrandece todo o nosso trabalho no campo. Então, desde já, muito obrigado. Obrigado pelo aceitar o convite, pela disponibilidade. Quero agradecer também todo mundo que está assistindo, nossa equipe de frente, os RTVs, assistentes, coordenadores, gerentes, diretores, todo o pessoal da Enquima, da equipe da Enquima, marketing, administrativo, fazem a diferença. Então, a Enquima agrega todo mundo no campo e todo mundo faz a diferença. Então, a gente fica por aqui. Basicamente, quer colocar algum ponto, Fernando? Uma colocação? Não, Rafael, eu quero só agradecer o convite também, né? Dizer que nós estamos sempre à disposição e agradecer principalmente, né, ao pessoal que separou um tempo aí para nos assistir, né? Muito obrigado. Isso. Os pilotos agrícolas aí, acho que é válido a gente dar os parabéns, que eles fazem a diferença no campo também. Com certeza. Então, obrigado, boa safra para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado, Valeu. Um abraço. Até mais. Valeu, abraço.